Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Esse amigo que eu vos fala é o Ninja Cristão e o canal As Verdades sobre as Religiões. E que verdades? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre líderes religiosos gananciosos. Vocês sabem que nós estamos passando por uma crise desse coronavírus, né? Uma crise. E muitas igrejas aí estão desobedecendo as ordens das autoridades, que não é ter culto, né? Aí eles alegam, com a maior cara de pau, que não tem ordem, né? Não existe ordem para fechar a igreja, não sei o quê. Mas eu vou dizer para você, pastor, para você abrir a sua Bíblia lá em Romanos 13. Romanos capítulo 13, verso 1 em diante, diz assim: a minha Bíblia está na linguagem de hoje, em outra tradução. Talvez a sua Bíblia, a tradução esteja diferente, mas é a mesma coisa. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos lugares por Ele. Assim, aquele que se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o Deus que os ordenou. Os que agem desse modo serão condenados. Então, aqui fala claramente que a autoridade manda para obedecer a autoridade, pois foi Deus que constituiu a autoridade. E o que as autoridades falaram agora, hein, pastor? O que as autoridades falaram? Para não ter aglomerações. E vocês estão o quê? Desobedecendo a palavra de Deus. Sem contar que isso é questão de saúde pública. Você já imaginou? Tem um caso na internet, não sei se é fake news, ainda não verifiquei, de um pastor na Coreia do Sul que tinha uma denominação templo. Ele não obedeceu as normas do governo local, que era fechar as portas. Porque é o seguinte, tem que ter prudência. A prudência e a fé, elas não entram em conflito. Porque você usa a sua fé inteligente. Então o que aconteceu? Ele não obedeceu, contaminou um monte de gente. Aí eu te pergunto, se você, pastor, né, isso vai especialmente para o senhor Malacheia, Bispo Morcego e R.R. Suado e outros pastores. Se um membro da sua igreja, porventura, pegar o coronavírus por contágio e morrer, como fica a sua consciência, hein, pastor? Como fica a sua consciência? Inclusive, tem uma imbecil aí que recém se converteu na igreja do Lamaçal, do Reino de Deus, que ela fez um vídeo ontem atacando, acho que as autoridades, porque deu tanto nojo naquele vídeo, que eu nem vi, sabe? Atacando as autoridades, que tem problema psicológico, que não sei o quê, que se a pessoa morrer... Eu te pergunto, o que significa criatura igreja para você? Igreja é uma união de pessoas, uma assembleia. São pessoas. Então, o que acontece é que vocês, religiosos, vocês limitam a Deus. Vocês já acham que Deus está ali, ó, somente dentro de um templo, de um local de culto. E Deus, Ele está muito mais além disso. Isso é uma emergência. Ninguém vai fechar a sua igrejola para sempre. É questão de emergência, de se resguardar, de se cuidar. Vocês entenderam? Então não custa você obedecer. Inclusive também digo para essa ex-artista que falou um monte de asneira aí, para ler Romanos 13. Que aliás,
Vocês são analfabetos de Bíblia. Vocês são analfabetos de Bíblia. Por isso que o povo é enganado. Que o povo não estuda a Bíblia. Vocês não ensinam o povo a estudar a Bíblia. E além do mais, vocês querem que as pessoas morram doentes. Porque já imaginou se alguém entra ali contaminado? E passa o vírus para outras pessoas? Será que você vai se importar com essa pessoa, pastor? Será que você vai lá no hospital orar por essa pessoa? Será que você já foi lá no hospital orar pelas pessoas que têm coronavírus? Mas eu quero que você vá sem máscara e sem nada. Eu duvido que você vai. Mas agora, para querer o povo para ir para a sua igreja, para pedir grana, porque essa é a intenção de vocês. Então por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Vamos ver um lado bom disso aí. Ah, ninja, lado bom como? Vou explicar para você claramente. Que as pessoas não são nada. Hoje estamos todos no mesmo barco. Rico, pobre, qualquer pessoa. Estão todos em casa. Independentemente de situação financeira ou não. Você que é orgulhoso, que se acha tal, arrogante, você é nada, um nada, um cocô. É exatamente isso. Como também, eu me incluo nisso também. Que nós não sabemos o futuro. Até então, nós tínhamos planos para frente. Por isso que a Bíblia fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta está nas mãos do Senhor. Deus é que dá a resposta. E aí aconteceu tudo isso aí, essa crise, esse vírus. E será, membro, obreiro, evangelista, seu pastor se importa com você? Ele não se importa com você. Porque se de fato ele te amasse, ele não deixaria você nem ir para a igreja, mandava você ficar em casa. A Bíblia fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aliás, o bom pastor só teve um, Jesus Cristo. Será que o pastor vai dar a vida por você, obreiro, membro, bispo, evangelista? Não vai. Porque se você, que Deus o livre, pegue o vírus através de outra pessoa e vá para o hospital, ele está pouco se lixando. Eles querem que você vá à igreja porque ela é mais fácil para manipular você, para você dar dízimo, oferta. Mas é o seguinte, meu amigo, você quer que o povo ajude? Peça online. Hoje a tecnologia tem tantos recursos disponíveis aí. Dá para o cara pagar no cartão de crédito, transferência bancária. Não precisa você expor o povo canguloso. Seu canguloso. Não precisa expor o povo. Se você ama o seu povo, a sua igreja, respeite as normas estabelecidas pelo governo. Não interessa, não, mas aqui não está escrito para fechar a igreja. Não interessa, cara. Esteja um pouquinho de bom senso, de prudência. Use. Vocês não ensinam nessa igrejola, nessa seita dos infernos, que é para ter fé inteligente? Então pelo menos use. Use essa fé inteligente. Uma vez na vida, pô. Eu vou ler uma passagem para vocês aqui. Livro de Isaías 26, 20. Isaías 26, 20. Olha o que diz aqui. Isso é um tapa na cara do cão guloso. Para você, pastor Malacheia, bispo morcego e os demais que estão obrigando o povo para as igrejas. Isaías 26, 20. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra, por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Então aqui está claro, né? O que diz aqui?
manda o povo ficar em casa? A Bíblia. A Bíblia. Óbvio que algumas profecias de Isaías estão falando referente ao povo de Israel. Mas isso aqui serve de exemplo para nós hoje. Segundo Timóteo 3,16 fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Não é só uma parte dela, não é só um pedacinho dela. Não é só aquilo que eu quero ler e o resto eu descarto. Então aqui está claro. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Em 1 Samuel 22, 24. 1 Samuel 22, 24. Davi se escondeu na caverna. E Saul queria matá-lo. Você já imaginou se se Davi tivesse fora da caverna? Não, vou ficar aqui, eu tenho fé em Deus e Saul não vai me matar. Ah, meu amigo, pensa comigo. Mas Davi usou fé inteligente. Se escondeu de Saul. Outro exemplo. Gênesis, capítulo 7, fala da arca de Noé. E Deus pede para Noé entrar na arca. Se resguardar ali dentro, enquanto passasse o dilúvio. Agora já imaginou? Já pensou se Noé falasse, não, tenho fé em Deus, eu não vou fazer a arca, vou ficar aqui e Deus vai me cuidar. Então, o que nós temos que ter agora é prudência. A prudência e a fé não entram em conflito. A Bíblia está mostrando aqui claramente para vocês. Eu estou mostrando na Bíblia, tá? Então, a intenção deles mostra claramente que é o dinheiro, é o seu dinheiro que eles querem. Eles pouco se importam com a sua saúde, se você ficar doente, porque a intenção é arrecadar. E se você ficar doente, eles vão deixar você que se dane, que você se lasque. É isso que vai acontecer, se você não se cuidar. Abra os teus olhos. Deus permitiu isso para vocês verem que ninguém é mais do que ninguém, que todos estão no mesmo barco e que essas denominações que estão abrindo as suas igrejas, não obedecendo às normas do governo, estão desobedecendo a Deus também. Romanos 13 mostram claramente que a intenção deles é o dinheiro e não é a sua salvação. Eles não te amam. Essa que é a realidade. Porque para mim, quem ama prova, não com palavras. A Bíblia fala, amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas para amar o próximo, eu tenho que ter atitude. Eu tenho que provar isso, eu tenho que demonstrar. Não só com palavras. Lembre-se, Deus não é limitado. Está em todos os lugares. Então, isso é um tempo para você ficar em casa, refletir na sua vida. Um tempo para você pensar, você que é fanático religioso, que só pensa de ir na igreja, não cuida da sua família, para você pensar sobre você, para você ficar em casa. Então, esse vírus nos ensina muita coisa. Muita coisa mesmo. Não se deixe enganar por falsos religiosos. Não se deixe enganar por falsos pastores. Agora você vê qual a denominação que está pregando o evangelho. Aquela que obedece às autoridades. Que fecha suas igrejas e não deixa o povo se contaminar. Caso tenha alguém contaminado ali. E a outra parte, aquelas que não obedecem às autoridades, estão contra Deus. Romanos 13, que só pensam em dinheiro. Então está na hora de você abrir seus olhos, de você sair dessa, de você acordar para a vida e sair fora desses mercenários enquanto é tempo. Para encerrar nossa participação, Romanos 8:35, que a Bíblia diz aqui. Romanos 8:35 diz assim: em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, nem o poder celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, e nem todo o universo
não há nada que nos possa separar do amor de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Também diz a Bíblia, um texto que todo mundo conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Nessa época, nós precisamos buscar a Deus. Não é buscar a Deus porque aconteceu esse vírus, não. Buscar mais. Buscar mais do que você já buscava. Você orar a Deus. Confiar. É isso. Não ter medo, não entrar em desespero. Obedeça às autoridades. Fique em casa. Lave as suas mãos. Higienize as suas mãos. Cuide-se. Que Deus vai nos honrar. Que isso vai passar. Isso é só um começo. Jesus nos alertou, né, lá em Mateus 24, se não me engano, sobre os princípios das dores. Que haveria fome, peste, epidemias. Mas não sabíamos quando. Quando? Isso nos pegou de surpresa. Então, isso é só o começo. Tá certo? Não caia na lábia de religioso. Fique em casa. Fique em casa. Cuide-se. Quando passar, você pode ir para a sua denominação. Eu também gosto de congregar. Inclusive, a denominação que eu congrego foi a primeira a fechar, quando surgiu o decreto. Obedecer à autoridade, porque a intenção não é dinheiro. A intenção é salvar a sua alma, é te preservar. E aproveitar esse momento, para você que conhece a Deus, você de falar do amor de Cristo para as pessoas. Tá certo? Eu fico por aqui. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.